Certo. Então, continuando aqui então, na segunda parte da aula de hoje, alguns temas relevantes da economia. Deixa eu pegar aqui uma caneta para ver se eu consigo fazer um desenho. Isso. Então, tem uma coisa interessante, né, que a gente vinha falando até então, que é a questão do empresário decidir o que produzir, né? Então, existe um item chamado custo de oportunidade, que é o que influencia muitas vezes o empresário, o detentor do fator produtivo, a decidir sobre o que ele vai produzir, tá? Então, conforme a gente vinha falando, os recursos produtivos, eles são escassos e as necessidades são ilimitadas. E porque existe a escassez, os agentes econômicos têm que decidir onde e como aplicar os recursos disponíveis. Então, da mesma forma que numa economia familiar, a renda, às vezes, da família é um pouco apertada, e às vezes, né, os familiares têm que decidir, será que eu pago um plano de saúde ou eu coloco o filho numa escola particular? Né? O recurso é escasso, e eu tenho que decidir aquilo que talvez tenha um peso um pouco maior, né, por questão de futuro, por questão, né, de decisões estratégicas. Então, a gente faz isso o tempo todo no nosso dia a dia, analisando esse custo de oportunidade no supermercado, em nossas decisões de compras, bem no nosso dia a dia. Isso porque os fatores de produção são limitados e só é possível satisfazer uma necessidade abrindo mão da satisfação de outra. Não há capital, nem trabalho, nem terra, nem tecnologia suficiente para produzir tudo aquilo que se deseja. A remuneração desses fatores também é restrita, restringindo as possibilidades de consumo. Então, a escassez, ela força os indivíduos, as famílias, as empresas e até os governos a fazerem escolhas. Os indivíduos, por exemplo, têm que decidir como gastar a sua renda e que necessidades eles devem priorizar. As empresas têm que decidir se ampliam o capital produtivo ou, por exemplo, investem no mercado financeiro. Então, os governos precisam decidir se pagam uma parcela de suas dívidas, que a gente falou de dívida pública, ou se fazem investimento em educação e saúde. Então, só para eu exemplificar aqui para vocês uma outra relação de custo de oportunidade. A minha família aqui em Cáceres, meu pai, meus tios, eles mexiam com beneficiamento de arroz. Tinha uma máquina de arroz. Eles vieram de Minas Gerais, chegaram no Mato Grosso em 69 e eles compravam arroz em casca de pequenos produtores aqui da região. E aí, com o passar do tempo, aqui na região de Cáceres, ela saiu de uma região agrícola e passou aí para uma região pecuária. Então o pessoal parou de plantar arroz e começou a mexer com gado. E aí, cada vez mais, a gente tinha que buscar esse arroz em casca em cidades que produziam mais longe. Passamos aí para Quatro Marcos, passamos a ir para Porto Estrela, passamos a ir para Pontes Lacerda, até que chegou num ponto que acabou ficando ali em Sinop, Sorriso, né, principalmente Sorriso ali. E aí, a gente comprava o arroz em casca, pagava o frete, pagava para descarregar, pagava para beneficiar o arroz, tinha que descascar, limpar, selecionar, empacotar, vender e entregar. E nisso, na época, todo esse processo, no final das contas, pagando energia, funcionário, frete, imposto, embalagem, né, o lucro, a gente ganhava em torno de R$ 3 num fardo de arroz, que eram 6 pacotes de 5 quilos de arroz. R$ 3 a cada 30 quilos, que correspondia a um fardo de arroz. Tá? Aí, por volta dos anos de 2002, 2003, a Urbano, né, do arroz urbano, do arroz Koblenz, ela montou uma indústria em Sinop. Acho que talvez até um pouco antes disso. Mas ela começou a vender, inclusive para a região aqui de Cáceres, que era para onde a empresa da minha família vendia. E nisso, como eles tinham um alto volume de produção e eles eram mais competitivos no preço, né, e eles também tinham um gasto muito menor de frete, porque eles montaram a indústria do lado de onde era produzido arroz, ficava muito difícil competir com eles. Para a gente competir,
a gente tinha que abaixar o nosso preço e reduzir ainda mais a margem de lucro. Então, a gente ganhava no máximo R$ 2 num fardo de arroz. E aí, a gente começou a perceber que se a gente comprasse esse arroz deles e revendesse, ganhava R$ 6 num fardo. Então, eu falei, mas peraí, eu vou ter todo um trabalho para produzir, eu vou ter todo um trabalho para beneficiar esse arroz, tomando multa, às vezes, do Inmetro, por causa de um peso errado numa embalagem e tal, para eu ganhar R$ 2, sendo que se eu comprar esse produto e revender, eu vou economizar com energia, eu vou economizar com mão de obra, eu vou economizar com maquinário, eu vou economizar com frete, eu vou economizar com outros impostos, e vou ganhar muito mais, né? Então, para que eu vou produzir isso se eu posso comprar e revender e ganhar muito mais? Tá? Então, essa é a grande jogada da questão do custo de oportunidade. Vale a pena eu produzir? Vale a pena eu comprar e revender? No caso, produzir seria um fator interno, né? Eu produziria, né, dentro dos meus recursos de produção, e como eu estou comprando e revendendo, é como se eu estivesse fazendo uma importação. É como se eu estivesse trazendo esse produto de fora, comprando de alguém que produz ele mais barato, para revender aqui na região. Então, mais uma vez, né, que desses agentes econômicos tomem uma decisão, eles estarão necessariamente abrindo mão de outras possibilidades. Então, o fato, por exemplo, de eu beneficiar esse arroz, me gerava, por exemplo, a casca da arroz como um subproduto. Então, com essa casca de arroz eu vendia para adubo, eu tinha o farelo do arroz, que era um outro subproduto, né? Que eu também poderia comercializar para ração de gado. Eu tinha a quirela do arroz, que era um subproduto, tá? Que eu podia vender para também fazer ração, que eu podia vender para fazer para ceva, enfim, para outras coisas, arroz para cachorro, tal. Então, eu comprando e revendendo esse arroz pronto, eu abria mão das outras possibilidades de produção. Então, em um mundo de recurso limitado, a oportunidade de produzir um bem significa deixar de produzir outro. Como toda escolha, a escolha de satisfação de certa necessidade em detrimento de outras envolve ganho e perda. Por isso, quando decidem gastar ou produzir, empresas e governos ou famílias estarão renunciando a outras possibilidades. A opção que se deve abandonar para produzir ou obter outra coisa se associa ao conceito de custo de oportunidade. Então, eu vou ganhar. Esse ganho vai superar os ganhos anteriores, né? A perda que eu vou ter vai ser menor do que outro ganho? Então, essa é a grande questão. Então, o custo de oportunidade de um bem ou serviço é a quantidade de outros bens ou serviços a que você deve renunciar para você obter ele. Em outras palavras, é o sacrifício do que se deixou de produzir, o custo ou a perda do que não foi escolhido e o não ganho do que foi escolhido. Então, às vezes vocês já devem ter passado por isso. Sábado à noite, será que eu fico em casa assistindo um filme na Netflix, né? Ou eu saio para uma festa, né? Então, eu vou ter vantagens e desvantagens de sair e de ficar em casa assistindo um filme, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa escolheu sair com a festa, porque era a festa do ano, né? Aqui em casa a maior festa do ano é o Festival de Pesca, que movimenta bastante a economia do município, chega a dar um quarto da população chega a sair de casa para ir no festival, né, de forma simultânea. Então, movimenta bastante a economia, né? Então, né, se eu fiz a escolha de não ficar em casa, de ir para um festival de pesca, eu abri mão de um descanso, eu abri mão de um filme, eu abri mão de não gastar dinheiro para me divertir de outra maneira. Só que aí choveu, né? Acabou chovendo, né? E virou aquela meleca, não tinha onde ficar, virou aquele corre-corre. Então, são decisões, né, que você faz, né? Eu quero ficar em casa. Então, quem ficou em casa num dia que choveu, se deu bem. Quem saiu, né, e conseguiu se divertir, se deu bem. Tá? Então, o custo de oportunidade ele vai se relativizar de acordo com o não ganho, na verdade, com aquilo que você não ganhou, tá? Mas que também não foi prejudicial para a sua economia. Então, o custo de oportunidade também é chamado de custo alternativo por representar o custo da produção alternativa sacrificada. Então, ele vai representar, esse custo de oportunidade, ele vai representar o valor associado à melhor alternativa não escolhida, tá?
E ao se tomar determinada escolha, deixa de lado as demais possibilidades, porque elas são excludentes. Tá? Então, o fato de eu escolher produzir etanol ao invés do açúcar, tá? Acaba me gerando uma decisão, né, que provavelmente vai impactar o meu bolso, né, o meu lucro, caso o preço do açúcar dispare, tá? Então, muitas vezes, essas decisões, elas são tomadas no escuro, você aposta mesmo, você não sabe qual é o resultado, pode dar certo como pode dar errado, e você só vai saber mesmo se acertou ou errou depois de um determinado tempo, tá? Então, a alternativa escolhida associa-se como custo de oportunidade, o maior benefício não obtido dentro das possibilidades não escolhidas. Isto é, a escolha de determinada opção impede o usufruto dos benefícios que as outras opções poderiam proporcionar. Um outro exemplo aqui, né, que eu posso explicar para facilitar, né, tem muita gente que diz assim, a vida de solteiro é melhor. Aí o outro diz, não, a vida de casado é melhor, né? Então, em tese, né, eu sei que o fato de estar casado não impede, por exemplo, uma traição e tal, mas impede a partir do momento que você faz a escolha, por exemplo, por um casamento, você renuncia às opções da vida de solteiro, né? Então você passa a ter que dar explicação, satisfação, você passa a ter que dividir tarefa, você passa a ter que, né, renunciar a outras atividades que você faria como solteiro, né? Em contrapartida, você ganha uma pessoa que vai te ajudar, você ganha uma pessoa que vai conviver com você, que vai ficar ao seu lado, que vai te apoiar, né? Então, são razões de escolhas. E, por exemplo, eu tenho colegas que já são casados há bastante tempo, eu tenho colegas que não pensam em casamento, já estão com 40 anos e não pensam, nunca casou e não pensam em casamento, pelo menos até hoje, tá? Então, e assim, é uma pessoa que eu não vejo casada pelo estilo de vida dela. Eu falo, se ela casar, ela vai fazer alguém infeliz pelo estilo de vida, ou ela vai ser infeliz pelo estilo de vida que ela leva, que essa pessoa já se acostumou. Tá? Então, um outro exemplo clássico da literatura econômica, né? Imagina uma fábrica de cadeiras que produzia 10 cadeiras por mês no mercado que absorvia totalmente essa produção. Diante de uma oportunidade de negócio, essa fábrica resolveu iniciar uma produção de um novo produto. Passou a fabricar mesa. Ele produzia 10 cadeiras e as 10 cadeiras eram vendidas por mês. Aí ele resolveu fabricar mesa. Para ele pegar a mão de obra e a madeira, né, para fabricar mesa, ele descobriu que ele vai ter que deixar de produzir 2 cadeiras para fazer a produção de 2 mesas. Então, o custo de oportunidade vai estar no valor perdido da venda dessas 2 cadeiras que deixaram de ser fabricadas. Então, só vai valer a pena ele produzir mesa se o lucro da mesa, dessas 2 mesas, primeiro, se ele vender essas 2 mesas e se o lucro dessas 2 mesas for maior que as 2 cadeiras que ele deixou de produzir. Então, deixa eu voltar aqui, perdão, para ser mais rápido. Então, o custo de oportunidade de você deixar de vender 2 cadeiras, ele só vai ser vantajoso, ele só vai se superar, só vai ser válido se as 2 mesas que foram produzidas forem vendidas com o lucro, na verdade, igual ou superior ao lucro das 2 cadeiras que deixaram de ser fabricadas. Tá? Esse é o custo de oportunidade. Um outro exemplo, uma cidade decide construir um hospital em um terreno vazio de propriedade do Estado, né, propriedade pública. O custo de oportunidade da construção desse hospital é equivalente à renúncia de erguer outras construções naquele terreno e com o capital investido. Então, se eu tenho um terreno e construir um hospital, né, eu estou abrindo mão de uma escola, estou abrindo mão de um presídio, estou abrindo mão de uma cadeia, estou abrindo mão de uma praça, porque eu entendo que naquela região o hospital é mais necessário. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com as obras da Copa do Mundo. A partir do momento que você construiu uma arena, né, o estádio, né, da Arena Pantanal, você renunciou hospital, você renunciou escola, você renunciou outras, tanto do ponto de vista financeiro, quanto de vista geolocal, daquele espaço onde está a Arena Pantanal. E olha que a arena vem sendo usada como escola, tem uma escola técnica funcionando dentro da Arena Pantanal,
a vigilância sanitária está funcionando dentro da Arena Pantanal, e volta e meia vocês veem o uso da Arena Pantanal, um uso alternativo, área de lazer, agora está tendo um centro de triagem para o Covid-19, né, porque você acabou renunciando uma escola, acabou renunciando um posto de saúde para construir um estádio. E agora, como a demanda por estádio é muito ínfima, você tem uma demanda muito maior por hospital do que por estádio, né, você acaba tendo que transformar esse bem. Tá? Ainda que conseguiu adequar e transformar, mas é uma transformação paliativa, improvisada, que não tem como funcionar um hospital de forma permanente, uma escola permanente naquele local. Tá? Então, você rejeita a possibilidade de construir um centro esportivo, já que você escolheu construir um hospital, tá? E também você rejeita a possibilidade de vender esse terreno ou amortizar esse terreno em outras dívidas da cidade, por aí em diante. Então, nesse último caso, a punição no Brasil está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal para o administrador público que desrespeitar esse preceito contábil. Então, muitas das decisões de prefeito, governador e presidente, com relação às decisões de construir hospital, de construir determinadas obras públicas, elas são passíveis de punição, tá? Principalmente pela não efetividade. Tá? Então, por exemplo, a escolha do VLT como modal de transporte fez com que várias vias da cidade de Cuiabá ficassem inacessíveis, né? Destruiu canteiro, destruiu pista de carro, destruiu um monte de outras coisas para o VLT funcionar. E aí você não tem nem uma pista para um carro andar, nem um trilho para um trem andar. Tá? O problema é que, novamente, a impunidade, a imputabilidade, ela acaba ficando de lado, né? E você não tem acaba gerando até uma certa revolta por você não ver a punição apropriada para quem tomou a decisão equivocada com dinheiro público, que já é tão escasso. E o custo de oportunidade não é definido só em termos monetários, mas ao invés de ser definido só como termo monetário, ele pode ser definido em termos de qualquer coisa que pode ser valorada pela pessoa ou ente envolvido. Então, aqui em Cáceres, teve uma época que o pessoal acabou destruindo uma ponte antiga, chamada de Ponte Branca. Não sei se tem alguém que está hoje em Campos de Júlia aí, que era daqui de Cáceres, uns 30 anos atrás, tinha uma ponte aqui chamada Ponte Branca, que até hoje meio que gera revolta nos moradores, porque ela foi destruída, né, era um morretinho assim, daí planaram ela, tiraram ela, então, assim, destruíram a ponte em prol de ficar uma pista mais lisa, também tinha um pouco de acidente nela, mas o aspecto histórico também pesou, né, a cidade histórica como é Cáceres, às vezes acaba até impedindo um certo progresso, porque você não pode destruir um prédio antigo, você não pode desmanchar uma rua antiga, um calçamento antigo, uma praça antiga, né, por conta da questão histórica aí também envolvida. Tá? Então, além do valor econômico, tem o valor cultural envolvido. Tá? E aí existe um negócio chamado de curva de possibilidade de produção. Então, dada a escassez de recursos da economia, os agentes são obrigados a fazer escolhas. Então, quando um bem é escasso, os indivíduos são forçados a escolher como vão usar ele. Em consequência, passa a haver uma troca. Satisfazer uma necessidade significa não satisfazer outra necessidade. A curva de possibilidade de produção mostra as trocas que os indivíduos e as empresas ou os governos são obrigados a fazer por conta dessa escassez de recursos. Então, suponhamos que uma determinada sociedade, onde existe um certo número de indivíduos e uma certa tecnologia, uma certa quantidade de empresas e instrumentos de produção. Como os fatores produtivos são limitados, a produção total dessa sociedade tem um limite máximo que a gente chama de produto de pleno emprego. Nesse nível de produção, todos os recursos disponíveis estão empregados. Todos os trabalhadores que querem trabalhar estão trabalhando. Está perfeito. Todos os instrumentos de produção estão sendo utilizados, todas as fábricas estão funcionando, os recursos naturais estão sendo plenamente aproveitados. Então, ele está naquela harmonia perfeita que é quase que utópico, é quase que inexistente. Tá? Então, vamos supor ainda que essa economia produz apenas alimentos e roupas. Então, haverá sempre uma quantidade máxima de alimento produzido mensalmente, quando todos os recursos forem destinados à sua produção, sem que nenhum se destine à produção de roupa.
Então, pensem como se fosse um volume, tá? Pensem como se fosse um volume, então você virou o volume tudo para o lado da produção de alimento. E também, se você destinar tudo para a produção de alimento, você vai ter um número X máximo. Também você tem a quantidade máxima de roupa produzida. Então, se você virar o volume para o lado Y, que é a produção de roupa, você também vai ter um volume máximo de roupa produzida mensalmente. Tá? Entre as quantidades máximas de roupa e alimento que pode ser produzida, existe um monte de pontos, um monte de possibilidades de combinação. Tá? Por exemplo, 10-90, 20-80, 30-70, 60-40, 50-50, tá? por cento, que com um emprego adequado dos fatores de produção, possa ser plenamente utilizado. Então, aqui eu tenho um exemplo, tá? Para produzir, por exemplo, a alternativa 1 de produção, tá? Eu produzindo 10 toneladas de alimento e produzindo 160 milhares de roupas, 160 mil roupas, tá? Então, na possibilidade 1, eu tenho essa característica aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho as roupas, tá? E aqui eu tenho os alimentos em toneladas. Então, deixa eu fazer aqui. Ah, bom, vai ficar arriscado mesmo. Então, para eu produzir, na alternativa de produção 1, que é essa aqui, tá? É a alternativa que eu produzo, por exemplo, o maior número de roupa e quase não produzo alimento, tá? Na alternativa de produção 2, eu diminuo um pouquinho a produção de roupa e aumento um pouquinho aqui a produção de alimento. Na alternativa 3, eu vou diminuindo, né, a produção de roupa, e à medida que eu vou diminuindo a produção de roupa, tá, eu vou aumentando a produção de alimento, tá, considerando que esses fatores de produção, eles estão sendo produzidos, sendo organizados de maneira harmoniosa, perfeita, o que nem sempre acontece, tá? Então, o fato de eu ir mexendo nos fatores de produção, na verdade, nas possibilidades de produção, ele vai me gerando encontros, vai me gerando modificações, e essas modificações, elas acabam formando essa curva, tá, que a gente chama de curva de possibilidade de produção. Então, eu tenho um dos dois jeitos de produzir. Eu vou citar um outro exemplo aqui também, usando a minha sogra aqui, tá? Ela sabe disso, que eu já falei que eu cito ela nas minhas aulas. Não que seja, nossa, que exemplo, né? Mas vocês me entenderam. A minha sogra, ela mexe com bolo, doce, confeitaria artesanal, tá? E ela faz bolo, faz doce decorado, faz docinho para festa, brigadeiro, beijinho, tá? E, na verdade, ela vive disso já tem uns 20 anos, mais ou menos, aqui em casa. E ela, assim, eu já fiz as contas, já mostrei para ela que 70% da renda dela vem dos bolos, mais ou menos uns 20% vem dos docinhos, né, beijinho, brigadeiro, bombom de uva, olho de sogra, e uns 10% vem de docinho decorado. O que eu chamo de docinho decorado é aqueles bichinhos, um leãozinho, aqueles bichinhos da patrulha canina, aquela coisa toda. Marcha, né, cada época tem um desenho, né, Peppa, enfim, Frozen e tal. E eu fiz as contas com ela, sentei e demonstrei que, por exemplo, para ela fazer um bichinho, que é a Elsa lá, que é a personagem Frozen, ela gasta mais ou menos 2 horas da mão de obra dela, do trabalho dela, modelando a bonequinha para ficar parecida com a Frozen, tá? 2 horas. Em 2 horas, e aí ela vende uma bonequinha dessa, varia muito por conta do tamanho, mas vamos colocar que ela vende aí por R$20 uma boneca dessa moldada, que ela tenha em torno de R$8 de custo de material, e né, R$2 de despesa, e R$10 seria o lucro dela, em 2 horas de trabalho. Um bolo que ela fabrica, entre o tempo dela bater o bolo, assar, confeitar e vender, também dá 2 horas, tá? E ela vai ganhar num bolo em torno de R$30, tá? Porque ela vende aí, sei lá, em torno de R$60 aí o quilo do bolo.
e ela vai ganhar, dependendo, obviamente, do tamanho do bolo, ela vai ganhar no mínimo R$ 30, que ela não faz bolos, obviamente, menos de 1 quilo. Então, ela vai ganhar num bolo R$ 30 a cada 2 horas, que equivale a R$ 15, e vai ganhar na boneca R$ 10 a cada 2 horas, que equivale a R$ 5 por hora. Então, o que eu falei para ela até pode pegar uma boneca, um docinho decorado para fazer, mas não compensa, ela não pode deixar de fazer bolo para produzir, por exemplo, um bichinho decorado, um docinho decorado, porque o ganho é muito menor. Tá? Ela vai estar utilizando a mão de obra, o tempo da mão de obra dela, de maneira equivocada, tá? De maneira ineficiente. Então, se ela tiver, por exemplo, que pegar 2 encomendas, ela só pode pegar um bolo ou só pode pegar o doce decorado, porque a agenda dela está cheia. Qual que ela vai escolher pegar? O bolo. Tá? Por quê? Porque no bolo, a possibilidade de produção, a possibilidade de ganho dela, tá? É muito maior. Então, ela não vai ficar despendendo gasto, tempo e energia para produzir um produto que ela vai ganhar muito menos. Tá? Então, normalmente ela pega esses doces decorados quando a encomenda de bolo está meio fraca, quando ela não tem, ou quando a cliente exige muito, exige que venha junto com o bolo e tal, e ela está com pouca encomenda, né? Então, são decisões que ela... E assim, antes de eu fazer as contas, de eu demonstrar isso para ela, né? Isso dá para vocês fazer, quem vocês tiverem em comércio, talvez vocês tenham, a família de vocês tenham, demonstre isso. Às vezes, as pessoas são tão envolvidas assim com o comércio, com o negócio, que elas não enxergam isso, né? Quanto vale, vocês já pararam para pensar assim na vida de vocês? Quanto vale uma hora? Tá? Quanto vale uma hora de vocês aqui nessa aula? Quanto vale uma hora de vocês no dia a dia, no trabalho? Né? Então, você sabendo quanto vale a hora de vocês, é um fator que vai decidir se vale a pena ou não aceitar um trabalho temporário, se vale a pena ou não aceitar fazer uma determinada tarefa. Tá? Então, tinha uma época que eu estava trabalhando tanto, e eu tinha que cuidar da casa, né? Cortar grama, fazer outras coisas. E aí eu falava assim, gente, eu vou pagar R$ 50 para uma pessoa vir aqui e cortar a minha grama, né? Que eu vou gastar umas 3, 4 horas aí cortando. E não é R$ 50 para a pessoa cortar a minha grama, é R$ 50 para eu descansar. Né? R$ 50 para eu me dar de descanso, né? Então, estou comprando descanso por R$ 50. Então, são essas contas que às vezes a gente tem que fazer para estudar a questão da possibilidade de produção. Né? Aonde vale a pena eu investir o meu recurso? Então, essa curva que ilustra essas possibilidades de combinação intermediária entre roupa e alimento, entre produzir um docinho, um bolo, né, a gente chama de curva de possibilidade de produção ou curva de transformação. Ela vai indicar essas possibilidades, tá, numa construção hipotética. Tá? Então, a curva de possibilidade de produção é um conceito teórico para ilustrar a capacidade produtiva de uma sociedade. Então, por exemplo, o mesmo álcool em gel que era utilizado para fabricar, por exemplo, acendedor de fogueira, aquele álcool que acende fogo, né, que é o 80%, você não vai ficar produzindo álcool 80%, sendo que a demanda está em cima do álcool 70%. Você vai direcionar, porque a demanda hoje está assim. Tá? Então, através dessa curva, nós podemos perceber claramente que numa economia em pleno emprego, ao produzir um bem, estaremos sempre desistindo de produzir uma certa quantidade de outro bem. Então, para eu produzir o bolo, eu tenho que deixar de produzir o doce. Tá? Em outras palavras, para conseguir uma quantidade constante adicional de um bem, alimento, a gente precisa renunciar a quantidades crescentes de outro bem, tendo em vista que cada uma dessas combinações da curva de possibilidade é eficiente, é tecnicamente mais eficiente. E a sociedade vai escolher uma delas em função dos preços dos produtos e das quantidades desejadas de cada uma delas. Então, para as firmas, para as empresas, também é possível construir uma curva de possibilidade de produção semelhante ao exemplo, né, que a gente mostrou anteriormente, acima. Mas no lugar dos bens produzidos pela sociedade, a gente vai construir a curva de possibilidade de produção contrapondo os produtos a serem produzidos por essa firma. Então, uma empresa precisa sempre decidir quais produtos produzir e em que quantidade produzir. Será a interação entre preços e quantidade de mercado que vão dar essa resposta.
supondo-se que os empresários são os agentes racionais, inteligentes, e que vão procurar sempre economizar os fatores escassos com o objetivo de maximizar o lucro. Então, o crescimento econômico, né, ele deriva muito da possibilidade de produção. Então, aqui eu tenho né, os alimentos, aqui eu tenho as roupas, né, em quantidade de milhares. O que a gente chama de crescimento econômico, né, é justamente quando a gente consegue ampliar, tá? Quando a gente, opa, não ficou certo aqui. Quando a gente consegue ampliar essa curva aqui, tá? E de que maneira que a gente amplia essa curva aqui? Tornando-se a produção mais eficiente. Quando eu consigo aumentar, por exemplo, o número de roupas produzidas e também consigo aumentar o número de alimentos produzidos. E a gente só consegue fazer isso se a gente conseguir tornar a produção eficiente. Pode ser da mão de obra, pode ser da terra, pode ser do capital, pode ser de qualquer um dos fatores de produção. Qualquer um daqueles fatores de produção que a gente consegue deixar ele mais eficiente, a gente vai ter o crescimento econômico. Tá? Então, é isso que você espera numa determinada sociedade. Quanto menos houver a razão de escolha entre possibilidade de produção, né, quanto menos eu tiver que escolher entre produzir alimento ou roupa, melhor. Tá? Quanto mais eu conseguir produzir de alimento e roupa de forma concomitante, ou seja, sem diminuir um em relação ao outro, melhor. E é isso que acaba gerando, entre outros fatores, o crescimento econômico. Então, muitas pessoas, né, muitas economias, elas vivem quebrando cabeça, né, de como ser eficiente, né, se é o governo injetando dinheiro, se é o governo investindo em obras, tá? E assim, o fato do governo dar dinheiro para todo mundo, dar dinheiro para muita gente, como é o auxílio emergencial, ele é viável agora porque a economia está travada, a economia está enfraquecida, tá? Então ele precisa acelerar isso. Vamos supor que em 2000 deixa eu ver, a economia estava bacana em 2011 ainda, 2010, né, 2007. Se o governo fizesse a injeção desse dinheiro do auxílio emergencial naquela época, que a economia estava aquecida, ele ia ter uma inflação muito grande, muito descontrolada, tá? E, consequentemente, ia ter uma desvalorização de preço. Ia ter, na verdade, uma inflação, e o poder econômico das pessoas, ao invés de aumentar, ele iria diminuir. Tá? Por quê? A partir do momento que você, às vezes, iguala algumas condições, tá? Acho que vocês já jogaram aquele joguinho Tetris, que você vai encaixando as pecinhas, o quadradinho, o L, né, o pauzinho lá, o palitinho. À medida que você vai, a parte de baixo vai equivalendo os quadradinhos, ele vai sumindo e vai abaixando, né? Então é mais ou menos isso. Se você dá dinheiro para todo mundo, né, por que o salário mínimo, respondendo algumas das questões, por que o salário mínimo não pode ser muito alto? Porque ele é a base da economia. Se você, por exemplo, o salário mínimo hoje está próximo de R$1.050. Se você triplicar o salário mínimo, for para R$3.000, por exemplo, é muito provável que, como a base da economia é vinculada ao salário mínimo, um litro de leite que custa hoje próximo aí de R$4, ele vai para R$12, ele vai triplicar também, tá? Que um preço da carne que hoje custa aí em torno de R$20, de 20 a 25, R$30, ele também vai triplicar, tá? Então, isso por quê? Porque o salário mínimo é a base da economia, tá? Então, o salário mínimo, não que ele não tenha que subir, ele tem que subir sim, até para acompanhar a inflação, tá? Só que ele não pode subir muito rápido, ele não pode subir de uma vez, porque senão os preços também vão subir de uma vez. É muito comum a gente ver catálogo, né, de supermercado dos anos 2000, 2005, com os produtos custando mais ou menos 1/5 do que custa hoje, né, custando 3, 4, 5 vezes mais barato do que custa hoje. E se você pegar a inflação de 2000 para cá, foi mais ou menos isso, a gente teve em torno de 500, 400, 500% de 2000 para cá, né? E é uma inflação que é acumulada, então é um percentual aplicado em cima de outro percentual. Então, é natural que haja uma mudança, uma modificação aí nos preços, da mesma forma que também está havendo uma modificação concomitante aí nos salários. E, de acordo com esse gráfico, né, se houver uma expansão dos fatores de produção, né, quando eu chamo a expansão justamente esse aqui, esse aumento aqui,
Ou seja, se houver um melhor aproveitamento, uma eficiência dos recursos já utilizados, né, ou se a tecnologia utilizada sofreu algum avanço, haverá o crescimento econômico daquela sociedade e a curva de possibilidade de produção vai ser deslocada para cima, tá? E para a direita, tá? Então, isso significa, tá? Isso significa que a economia poderá dispor de maiores quantidades, tanto de alimento quanto de roupas. Tá? Desculpa aí a setinha meio torta, porque eu estou fazendo isso no mouse, está meio complicado aqui. Então, perdão. Com isso, eu finalizo aqui esse assunto, tá? A gente vai tratar sobre essas curvas de produção um pouco mais detalhadas também na unidade 3. Eu fico à disposição aqui, né, caso vocês tenham ainda alguma dúvida, seja de questionário, seja da disciplina, tá? Fiquem à vontade, pessoal, para mandar, né, WhatsApp para mim, para mandar mensagem dentro do SIGA. Igual eu falei, às vezes eu demoro um pouquinho a responder, porque eu também tô trabalhando, tá? Mas sempre perto do almoço, perto da janta ou à noite, né, dependendo do horário que você mandar, eu vou estar respondendo, tá? Então, eu queria que vocês, né, fizessem uma reflexãozinha aí dessas curvas de possibilidade de produção, e caso tenham alguma dúvida, o que é absolutamente normal, vocês podem estar me perguntando aqui na aula, ou no WhatsApp, ou por e-mail, o que ficar mais conveniente para vocês, tá? Eu espero ter sido claro aqui na minha aula, e só falando um pouquinho da questão, acho que até para acalmar vocês um pouco também, da nossa atividade síncrona, que será a prova no dia 16 de setembro. Eu sei que tem aluno, como não foi combinada a questão das matrículas em turma 1 e turma 2, então o que eu queria acalmar vocês? Né, assim, as aulas tanto faz, se você quiser assistir de manhã, quiser assistir à noite, fica livre. O questionário também, o trabalho em grupo também. A gente só tem uma prova, uma atividade que a gente chama de síncrona, no dia 16 de setembro, que vocês precisam estar no horário que eu vou marcar a prova para poder fazer, tá? Mas assim, então eu estou matriculado na turma 1, que é de manhã, eu tenho que estar disponível de manhã? Não necessariamente, tá? Eu vou abrir a prova nas duas turmas, então, tanto a turma 1 quanto a turma 2 vai ter o questionário, a prova, que vai ser no dia 16 de setembro, aberta, tá? É 1 hora e 20 de prova, então, vai abrir a prova na turma 1 e turma 2 de manhã, e vai abrir a prova na turma 1 e turma 2 à noite. Então, aquele horário que for melhor para você, você tem que ir lá e fazer, tá? Então, eu sou da turma de manhã, mas eu acabei perdendo, minha internet caiu, ficou ruim, eu perdi a prova de manhã, é só entrar no horário da noite e fazer, tá? Quem é da noite, quiser fazer na parte da manhã, quiser antecipar, fica a critério de vocês, tá? 16 de setembro, é o único dia que eu preciso que vocês estejam online. Professor, no dia 16 eu não consegui nem de manhã e nem à noite. Aí eu vou ter que entrar em contato com cada um, tá? Cada caso, e devo marcar para o dia, deixa eu pegar aqui na agenda, devo marcar para o dia 18 ou 19, tá? Como se fosse uma segunda chamada, para quem acabou perdendo as duas tentativas de fazer, tá? E obviamente eu vou fazer uma revisão antes, tanto na parte da manhã quanto da parte da noite, que é livre também vocês assistirem, uma revisão um pouco mais voltada para a prova. Eu vou separar alguns slides que eu vou cobrar especificamente na prova, tá? Não vou colocar assim, estuda tudo, não, tá? Eu vou colocar, e aquilo que eu, né, cobrar de conteúdo, obviamente é o que eu vou cobrar na prova, então quero tranquilizar vocês com relação a isso, tá? Só reforçando o que eu falei também no começo da aula, o trabalho em grupo ele vai abrir dia 22 ainda, 22 de agosto, tá? Tem o questionário que vence dia 21. Caso vocês queiram ir adiantando o trabalho em grupo, já é possível fazer o download do caso, tá? Ele está no arquivo compactado, todos os casos. Então, se você é do grupo 2, é só pegar o caso do grupo 2. Se você é do grupo 3, é só pegar o caso do grupo 3. E tem lá o modelo, tá? No arquivo do Word. Eu carreguei ontem à noite, era 10 horas da noite. Dentro desse arquivo, tá? o anexo que é o modelo do plano de trabalho, o modelo que é para vocês utilizarem para responder as perguntas, tá? Teve alguém que já até me falou, que já até reuniu com o grupo e já respondeu, tranquilo, tá? Assim, eu queria que fizesse por etapa, faz primeiro o
o questionário, tá? Até porque tem conteúdo de alguns grupos daquele que a gente ainda vai trabalhar nas próximas aulas. Por isso que eu não queria que antecipasse. Ou, se você quiser antecipar, antecipa, né? Mas depois revisa ele depois que a gente discutir isso nas nossas aulas, tá? Então, eu acho que era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Espero que vocês tenham aproveitado, compreendido aqui o conteúdo. E, no mais, a gente encerra a nossa unidade 2 e eu fico à disposição novamente para sanar as dúvidas, tá joia? Então, eu vou interromper aqui a gravação e qualquer coisa é só vocês me comunicarem. No mais, uma boa semana, tá? Bem tranquila, bem calma, se organizem, tá? Eu sei que vocês estão com bastante atividade aberta, mas muita calma. A Unemat está fazendo hoje uma virada cultural, depois eu vou mandar o link no grupo também, quem quiser participar das redes sociais, está tendo apresentação da universidade, a universidade está se apresentando, então eu vou mandar o link depois no grupo, caso alguém queira acompanhar, tá joia? Então, um bom descanso, uma boa semana aí para vocês. Até a próxima aula, que vai ser na sexta-feira, dia 21, tá? Um abraço, tchau, tchau.